Com o André Bellarmino, que agora virou Capitão Bellarmino, né? Isso mesmo. Ele que era o nosso tenente aqui da nossa região, da Polícia Militar Rodoviária aqui do Alto Tietê. E agora ele já havia comentado comigo a outra vez que a gente bateu um papo, né? Que pintaria ali uma promoção, né? E a gente já ficou ali Exatamente. na expectativa que desse certo, né? André, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Café com Notícia. Foi isso, Rick. Um bom dia, gratidão novamente pelo convite. Sempre uma satisfação estar aqui. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. E a promoção que eu havia comentado, enfim, chegou, né? Foi bastante comemorada, foi noticiada nos órgãos de imprensa aqui da região, né? Fiquei muito contente com isso, né? Com essa receptividade, com essa consideração, né? Principalmente da imprensa, que eu sempre que possível agradeço a todos vocês, né? Vocês fizeram parte e fazem parte ainda desse sucesso, né? Que o policiamento rodoviário atingiu aqui na região, né? Mas é o tal negócio, né, André? O mérito é todo seu, né? A sua capacidade e tal. A gente até bateu um papo sobre isso. O que a Polícia Rodoviária faz aqui na nossa região do Alto Tietê não é para qualquer um, né? Nós vemos aí que tem uns trabalhos aqui sendo efetuados, principalmente aqui na Praça de Pedágio aqui de Itaquá, né? Exato. Onde é feito praticamente um pente fino ali, né? Vira e Sim. mexe, nós vemos ocorrências aqui. O André até me manda algumas coisas, algumas ocorrências aqui direto pelo WhatsApp, né? Pra gente acompanhar todo o trabalho da Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região. E realmente tem que tirar o chapéu, né? Há descobertas ali que qualquer pessoa normal, de repente, não abordaria, né? A gente Exato. vê ali, de repente, um veículo ali, um caminhão, um carro, que de repente você falaria, ah, não, esse daí não tem nada, não. Mas o faro, né, do policial militar fala mais alto, eles falam, não, vamos parar aquele caminhão ali. Daí, na hora que aborda, vê que o carro está totalmente irregular, dentro, Sim. lotado ou de armamentos, ou de Exatamente. drogas, né? Então, realmente tem que tirar o chapéu aí para esse feeling, esse faro que o policial militar tem, né? E a experiência dos anos que fazem também, né, ter mais Isso ajuda facilidade. muito, né? Por vezes conseguimos êxito em fazer a prisão, tirar de circulação, né, armamentos, drogas. E isso que passa, né, nas nossas rodovias aqui. E eu sempre destaco o trabalho em conjunto com as outras forças de segurança, com a Polícia Militar aqui, o policiamento urbano aqui da nossa região, né, o 17º Batalhão sempre nos deu apoio. E muitas dessas ocorrências aí na Praça de Pedágio, principalmente ali na Praça de Pedágio da Ayrton Senna, no trecho de Guararema, né, foi sempre com apoio ali da 3ª Companhia do 17, né, que o meu amigo Capitão Flávio sempre nos deu apoio lá. Então tivemos muitos êxitos aí, e a imprensa novamente nos apoiando, divulgando isso aí para chegar para as pessoas o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A única coisa triste agora é que o André vai estar nos deixando aqui na nossa região, né? E agora está indo. Eu até vi uns vídeos que ele publicou na rede social dele, agora pegando aquela região que é brava também, né? A região ali do Rodoanel, Anhanguera, Bandeirantes. É bom. A rodovia que vai para Sorocaba também me fugiu, Ali, a Marechal, né? é que o Rodoanel ele passa pelas principais rodovias do estado, né? O Rodoanel foi construído para desafogar o centro de São Paulo dos veículos pesados, E principalmente dos também, caminhões, né? As marginais, né? Que ficasse um pouco mais tranquila. Então, com essa minha promoção, até aproveitar aqui para divulgar, eu fui designado para ser o novo comandante do Rodoanel, né? Então, um desafio bem grande na carreira. Com isso, eu deixo aqui o comando do Alto Tietê, continuo morando aqui, então todos os dias as pessoas vão me ver aqui, vão ver a viatura chegando aqui na cidade, né? Isso é muito importante também. Continuo com uma influência muito bacana aqui, das parcerias, né? Desse bom relacionamento que a gente construiu, né? Como eu disse aqui no começo, com o poder público, o setor privado, com a imprensa, né? Com todos os órgãos de segurança que sempre estiveram trabalhando junto com a gente e nos ajudaram a construir, né? Esse ambiente estável, né, de sensação de segurança que a gente passa para as pessoas nas rodovias. Sim. Com a diminuição, principalmente, que é isso, para mim, um dos pontos mais importantes, nesse longo de 7 anos de trabalho aqui, a diminuição do índice de acidentes, né, nas nossas rodovias aqui do Alto Tietê. Né? Então, o maior desafio aqui para o comandante, aqui para a Polícia Rodoviária, que era daqui da sua região, né, aqui do Alto Tietê, qual que era a maior dor de cabeça? Seria ali
os criminosos passando ali pela praça de pedágio aqui na nossa região, ou o número de acidentes? O que era mais abacaxi aqui? Para mim, eu sempre dei prioridade para a vida das pessoas. Né? Então, no combate ao crime, é extremamente importante a gente tirar esses criminosos de circulação, colocar na cadeia mesmo, né? Tirar drogas, armas de circulação. Isso torna todo o ambiente, né? Não só nas rodovias, mas em todos os locais, mais seguro. Mas para mim, sempre a prioridade foram as pessoas, e ainda são. Então, os acidentes, a gente teve sempre um empenho maior em reduzir o número de acidentes, em fazer as pessoas se conscientizarem, respeitar as legislações, principalmente os limites de velocidade, que isso causava muito acidente aqui em Mogi Dutra, Mogi Bertioga, ultrapassagem. Então, assim, eu sempre bati nessa tecla com campanhas, com palestras, com visitas, né, chamando as pessoas para conhecerem o nosso trabalho, né, trazendo crianças para a base. Então, assim, esse trabalho de aproximação, ele tudo tem um motivo, tudo tem um foco, né, para que as pessoas se conscientizem e para que as nossas rodovias realmente fiquem mais seguras, que vidas sejam preservadas. Então esse é o maior desafio, sempre vai ser. E tem sempre uma região assim, principalmente em cidades assim que tem um desenvolvimento econômico melhor, né? Eu falo para você pelo seguinte, nós tínhamos ali os rachas, né, que aconteciam ali na rodovia dos Bandeirantes, né, a região entre Jundiaí, acho que até um pouquinho para frente, acho que era depois ali do Hopi Hari, né, que o pessoal ali ia até Limeira, que de Campinas até Limeira tem uns retões ali gigantes, né, que o pessoal, então, no final de semana eu flagrei isso várias vezes, né, dirigindo o meu carro pela rodovia dos Bandeirantes, e o pessoal tirando racha tanto de motos quanto de Ferrari, de Lamborghini, os Mustangs, né, que eles faziam isso no domingo, tiravam os veículos caríssimos da garagem e iam aí disputar rachas ou imprimir ali uma certa velocidade pela qualidade da rodovia, né? Nós temos ali 4, 5 faixas ali na rodovia dos Bandeirantes, onde o pessoal acha que pode correr, né? Nós já temos ali uma velocidade de 120 km/h, que é a velocidade permitida na rodovia dos Bandeirantes, mas nós vimos ali os caras imprimindo uma velocidade de 250, 280 km/h, né? E é tão rápido, André, que você tá ali na faixa da direita, eu tava com o meu pobrezinho Civic ali na faixa da direita, e na hora que você vê, você só escuta o barulho. Vum! Cara, não dá nem pra você ver que o cara tá vindo, né? Porque a velocidade é tão grande, cara, que na hora que você vê, ele já passou. Quer dizer, a possibilidade de causar um acidente ali é extrema, né? Essa imprudência, inconsequência mesmo, né? Que é cometida por alguns condutores, né? A gente tem que deixar bem frisado que são alguns que tornam o trânsito, né, inseguro naquele local, né? Isso não só com carros, com motos também. E além de arriscar a própria vida, colocam a vida de outras pessoas em risco também, né? Então essas pessoas, pela adrenalina, elas acabam deixando de lado essa parte de segurança e com a própria vida, inclusive, e acabam cometendo essas infrações. Nós temos aqui em várias cidades, que nem em Campinas, ali entre Campinas e Paulínia, nós temos ali a pista de testes da Pirelli. Daí nós temos lá em Americana, próxima Americana, nós temos uma pista de testes da Goodyear, né? E aqui em São Paulo nós temos o Autódromo de Interlagos, né, cara? Então, quer dizer, você tem os condições ali, financeiras para manter um carro, né, de um porte de uma Lamborghini, de uma Ferrari, tem condições de alugar, né, que seja por 1 hora, 2 horas ali, se juntar um grupo, né? E imprimir as velocidades ali no local que é permitido, né? E sentir a adrenalina que gostam tanto de sentir, mas não numa rodovia, colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Isso é inaceitável. Para quem está praticando crime, né, com toda essa inconsequência, né, então aquela adrenalina e tal, todo mundo já foi jovem, todo mundo já foi imaturo, quer dizer, às vezes ele dirige não para ele curtir, mas é para se mostrar para os outros, né? Então, quer dizer, e num erro, uma bobeada ali acaba tirando vidas de inocentes, né? Tem essa parte também de se autoafirmar, né? De mostrar para as pessoas o poder, enfim, né? O poder aquisitivo, né? A coragem, né? Então isso são coisas que devem ficar na parte da adolescência mesmo, né? E não deve continuar para a fase adulta, né? Então a gente lamenta muito que pessoas ainda insistam em utilizar as rodovias como pista de corrida, né?
Nós estamos, para você que está ligando o rádio agora neste momento, nós estamos hoje com uma entrevista aqui, que era, além de ser aqui o comandante da Polícia Rodoviária aqui da nossa região, né? Acabou se tornando um amigo aqui da Metropolitana, né? Nós temos várias vezes o André nos concedendo a entrevista aqui ao vivo, aqui no Café com Notícia, principalmente. E eu e o André, a gente bate um papo ali na rede social, tal, através do WhatsApp, sobre as coisas que vêm acontecendo aqui, né? E o André foi promovido agora a capitão, né, André? E o uso excessivo do celular ainda continua sendo uma causa, um grande fator aí de acidentes? O pessoal continua ainda dirigindo e acessando o telefone celular? Nas situações de infração que a gente mais combate, o uso de celular ao volante é uma delas. Né? Olha só. Porque a gente separa as infrações que estão relacionadas diretamente com acidentalidade, que a gente chama hoje de sinistro de trânsito. Né? Então, uma das infrações que estão diretamente relacionadas com sinistro e com pessoas feridas, com perda de vidas, é o uso do celular. O celular é uma distração muito grande, né? Principalmente quando você digita, que eu acho que é o pior uso do celular ao dirigir é digitar. Né? Todos são ruins. Você segurar o celular, você tirar uma foto dirigindo, você fazer uma filmagem, você atender o telefone, você mandar uma mensagem de áudio, todas essas situações, todos esses usos são ruins. Mas o pior deles é digitar. Quando você digita, você perde totalmente a visão com a pista, né? Com o que você deve estar atento ali, porque você precisa olhar. E um minuto de não tem como você né? digitar, não tem como alguém dizer que consegue digitar sem olhar, né? Você precisa olhar para o celular. Exatamente. Então, a hora que você olha para o celular, você deixa de olhar para a pista, mesmo que seja por fração de segundos. Pode ser que naquela fração de segundo aconteça alguma coisa que necessite da sua atenção, né? De você diminuir a velocidade, você fazer um desvio. André, e aí acontece o acidente. Tem algum ponto que nem para a pessoa que de repente coloca ali um telefone celular ali com um aplicativo do Google Maps ou Isso então de repente ali com o Waze. Isso não há problema. Tem algum ponto melhor, de repente do canto esquerdo, no meio, para baixo, para cima? Olha, é muito relativo de pessoa para pessoa, né? O código permite a tela de apoio, né? Ser um navegador de bordo, né? Então, quando o celular está fixado no painel, ele funciona como uma tela, né? Como um navegador de bordo. Ele funciona como um apoio para o motorista, né? Então, isso não há problemas. O problema é você manusear esse celular, porque muitas vezes a pessoa está com ele, na maioria das vezes, ela está com ele nas mãos. Sim. E outras vezes está fazendo filmagens, né? Está digitando. Exato. E isso numa rodovia ali, Ayrton Senna, Rodoanel, a 120 por hora. Isso é a mesma coisa de você dirigir quase de olho fechado. Eu fiz um vídeo recente, está nas minhas redes sociais, sobre o uso do celular, e eu falo exatamente isso. Que em 3 segundos, a 120 por hora, você consegue percorrer o equivalente a um campo de futebol. Olha só. Em 3 segundos. Né? Então, se você está digitando ali, se você demora mais ou menos 1, 2 segundos olhando para baixo para digitar, você percorreu quase, né, a distância de um campo de futebol. É quase como dirigir de olho fechado. Exato. Né? Vou arriscar lá dirigir de olho fechado. Lógico, você vai se envolver no acidente. Sim. Então, assim, a chance, né, de você se envolver no acidente manuseando o celular, e principalmente numa rodovia, dentro da cidade as velocidades são menores. Mesmo assim é perigoso. Você pode atropelar alguém, né? Você pode bater num poste, você pode passar a furar um sinal vermelho, né? Atingir um outro carro no cruzamento, estando mexendo no celular. Mas numa rodovia, o risco potencial ele aumenta muito. Por conta da velocidade. André, e qual agora? Quanto tempo você já foi ali para a região do Rodoanel? Quanto tempo você está fazendo? Eu fui promovido dia 24 de maio. Então, no dia 26, que foi na segunda-feira, você já assumiu lá? Eu recebi a designação para assumir, né, o comando do policiamento do Rodoanel. Né? Então tinha uma transição ainda, algumas coisas, porque a gente está no comando, não é só tchau, né? Ó, não estou mais aqui, né? Então tem algumas coisas que você lá precisa. Tem que passar a bola para você e você aqui teria que passar a bola para outra pessoa. Então essa transição demora um pouco, né? Uhum. Essa transição demora um pouco, você vai assumindo um novo local, né? Tem uma sede nova que eu assumi lá, que é a segunda companhia de policiamento rodoviário do Rodoanel. Então é todo um complexo. Essa base fica onde agora? Ela fica no quilômetro 5 do Rodoanel, lá é São Paulo, é Parque Jaraguá. Ah, Parque Jaraguá. Parque Jaraguá, dá a saída para Bandeirantes, bem próximo ali, né? Então é um pouco distante daqui a nossa base, mas temos uma outra base no meio do Rodoanel, mais próxima, né? E aí temos, né, bases das concessionárias. Quantos quilômetros, né, tem o Rodoanel hoje ele está com 138. Olha só. Hoje, mas vai aumentar esse número.
com o novo trecho que vai ser entregue ainda, provavelmente ainda esse ano, ainda no final do ano, que vai fechar realmente o anel, né? Então, assim, o trânsito no centro de São Paulo vai ter uma melhora significativa, porque a captação de veículos pesados, principalmente por Rodoanel, vai aumentar. Já é muito grande, Sim. mas vai aumentar ainda mais com esse anel completo, né? Então, assim, a tendência é que o número de veículos que hoje está girando em torno de 300 mil por dia, tende a aumentar aí, de acordo com a reunião que eu tive com a concessionária na última quinta-feira. Tive uma reunião com a SPMar, que é uma das concessionárias que administra o Rodoanel. Estão prevendo aí que esse número vá para 400 ou passa um pouco de 400 mil dia. E você chega então pegar o pessoal também através do Rodoanel, o pessoal que está indo para o litoral também, né? Também, vão acessar a Anchieta, imigrantes, né? Vão para o litoral ali, para a região de Santos, né? Então passam pelo Rodoanel também. Eu na época que eu estava na Metropolitana em São Paulo, né, eu fazia algumas ações promocionais ali no Extra da Anchieta, né, que era gigantesco. Hoje ele virou açaí, né, mas na época a gente fazia aquele oba-loba ali com sorteio de prêmios, tal, né, e eu via o perigo que é sobre as rodovias que vão para o litoral, né. Teve uma vez que chegaram ali 15 homens armados ali em 3 carros para roubar o carro forte que estava ali abastecendo os caixas eletrônicos ali do hipermercado Extra ali da Anchieta, né? Então, quer dizer, o que seria mais perigoso, Anjo André? Seria essas rodovias Anchieta Imigrantes que vai para o litoral ou seria, de repente, uma Bandeirantes Anhanguera que pega o pessoal do interior? Olha, o crime ele é sazonal, né? O crime ele depende muito da época, depende muito das articulações das organizações criminosas. Então não há como você dizer que tal lugar vai acontecer ou não. As nossas equipes que trabalham com inteligência estão sempre monitorando, né, o crime, os criminosos, para a gente fazer o combate. Serviço de inteligência. Exatamente. Agora, empresas que trabalham com valores, nos últimos tempos, elas têm se aproximado da polícia. A gente tem feito treinamentos, né, em conjunto para evitar eventos. É igual aqueles treinamentos de brigada de incêndio. Sim. Você treina para não precisar fazer. Exato. Para estar preparado, né, e numa eventual situação você saber como agir. Mas é tomada toda uma precaução, providências para que aquilo não aconteça, para que não pegue fogo, né? Então a gente está a mesma coisa com o crime. Então a gente toma toda essa série de providências, a gente se une, como eu sempre fiz aqui no Alto Tietê, né? A união com os outros órgãos, a união com o poder público, Sim. com a imprensa, tudo isso fortalece a gente. Exato. Tudo isso faz com que o crime ele fique desmotivado. Ele fala, não, ele está muito forte, estão se juntando muito. Quando a gente está separado, fica mais fácil. E esse princípio você pode aplicar no seu dia a dia também. Se você anda em conjunto, é mais difícil de alguém fazer algum mal para você. Se você anda sozinho, é mais fácil. Falar, aquele cara tá sozinho, Exato. ou aquele cara tá em 2, em 3, Exato. eu não vou neles, né? E a gente usa esse mesmo princípio. Então, assim, para o cidadão, a gente sempre orienta que faça o planejamento da viagem, veja por onde vai passar, já verifique os pontos de parada seguros, né? Vou fazer uma parada, com a minha viagem é por onde? Vou poner uma base da polícia rodoviária. Um local que eu posso parar, sempre falo aqui, é um local que você pode parar com segurança, pode usar o banheiro, pedir informação, tomar uma água, deixar as crianças descansarem um pouco, que viagem estressante, principalmente para criança. Sim. Tomar um café com a gente, sempre fala, né? O desafio agora do capitão Belarmino, pare na base da polícia rodoviária e tome um café. Sim. Vai ter um café lá. É um desafio meu, né, que eu faço. Pode qualquer base da policiamento rodoviário do estado de São Paulo, se você parar lá e falar, tem um café aí, o capitão Belarmino falou que tem, vai ter, pode mandar para mim, né? Então, mais ou menos é isso. Não tem como eu falar para você, olha, tal rodovia é perigosa, tal rodovia é segura, porque o criminoso ele está sempre se reinventando. Né? Da mesma forma que a gente está tentando fazer o possível aqui para ele não cometer o crime, ele está lá, ele tem todo o tempo do mundo lá pensando que jeito que eu vou cometer. Né? Principalmente que as informações acabam vazando. Exatamente. Né, Toda profissão temos os bons e os ruins. Né? A gente não consegue ser perfeito, né? A gente não consegue 100%. Eu gostaria de ter uma viatura em cada quilômetro para não acontecer nada, tal, mas a gente não tem isso. Então a gente tem que trabalhar com inteligência e, por vezes, o crime acaba acontecendo. Né? Eu sei que o André não gosta de entrar muito nessa parte meio política, né? Mas em relação ao João Dória, comparando agora com o Tarcísio de Freitas, esse governo está sendo melhor que o passado ou não?
Pelo menos as viaturas ficaram. Tem umas viaturas melhores ali. O né? grafismo mudou, isso é muito positivo. Eu também acho. Porque muito, aquela logo não que era o Dória... ostensiva, né? Eu imaginava também. Eu acho que quando a viatura, você vê uma viatura na rua, tanto é, olha, você em casa que está acompanhando aí, em casa no trabalho que está acompanhando a nossa entrevista, vai concordar comigo. Uma coisa é você ver uma viatura, que muitas delas tem aqui em Mogi ainda que não foram trocadas, aquele logo novo, que é uma viatura branca com umas bolinhas, uns quadradinhos ali, né, que não dá impacto nenhuma. E outra coisa, você vê uma viatura do BAEP ou uma viatura da Rota, que causam impacto, né? Então, quer dizer, a mesma coisa hoje que a gente vê esses novos veículos da Toyota, são veículos bons, e você vê ali o novo grafismo, novas cores e tal, que causam um impacto melhor, né? Maior, hoje temos as luzes ali, azuis e vermelhas também, vermelha, então o light mudou, chama bastante atenção, né? Então, quer dizer, você vinha na rodovia, você vinha vindo ali na rodovia, sempre fui de gostar muito de viajar, principalmente minha filha mora em Campinas, então eu faço muito esse deslocamento entre Mogi e Campinas. E eu passava em frente às bases das polícias rodoviárias ali, principalmente próximos dos pedágios, e a gente via aquela viatura murcha, com os quadradinhos, né? Não causa impacto nenhum, né, cara? E em termos de salário hoje também, em termos assim de apoio à Polícia Militar, o governador Tarcísio está sendo melhor que a gestão passada ou não? Como é que está? Olha, é muito difícil a gente comparar assim, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né? São épocas diferentes também. Eu acho até injusto a gente chegar e falar que um é melhor, outro é pior, né? Às vezes você está num momento aqui, você é um bom profissional, mas você está num momento ruim, né? Você está passando por algumas dificuldades, daí um outro momento chega uma outra pessoa da mesma profissão sua e um momento é outro, e aí ele é melhor. Não, acho que é meio injusto dizer isso. Então, tem pontos positivos e negativos em ambos, né? O que a gente pode falar aí da parte que você frisou das viaturas, eu achei muito positivo, né? Sim. Então, os policiais, principalmente, recepcionaram muito bem essa mudança troca, de grafismo, né? Eu acredito que a população também, até é bacana você falando isso com uma visão, né, de fora, cidadão, né? Exato. Cidadão olhar, pô, que bacana que vê assim a ostensividade diferente, né? Pra gente isso também traz uma sensação boa, né? A gente fica contente, né? Satisfação, né? De estar trabalhando. Exato. É igual você ter um microfone ruim e te dá um microfone bom. Fala, pô, esse é top, né? Verdade. Você fica mais contente em trabalhar. Então, pra nós é a mesma forma, né? A gente fica muito contente. É um tal negócio. Eu sempre, às vezes, vem aqui convidados, né? Que eu sempre dou uma cutucada tal, né? Eu sei que de repente não dá para eles se envolverem muito, principalmente que tem toda uma hierarquia aí militar, né? Mas aqui como usuário, né, de rodovias, aqui como cidadão, né, a gente vê que tem políticos que gostam da força policial e tem políticos que não, né? Então, opinião minha, nada a ver aqui com a opinião, de repente, do André, mas que o Dória aí deixou muito a desejar, deixou, né? Infelizmente, eu tenho parentes aí na corporação da Polícia Militar, principalmente na Rota também, que infelizmente deixou bastante a desejar. Então, quer dizer, pelo menos na parte de segurança, o Tarcísio, eu creio que está sendo aí melhor para os policiais militares, né? É lógico que eu acho que o policial que arrisca a vida, né, teria que ser muito melhor remunerado, né? Principalmente nos dias de hoje, que a polícia fica enxugando gelo, né, André? Muitas vezes a polícia vai lá, prende. Nós tivemos aqui o caso, infelizmente, eu gosto de citar bastante esse caso aqui no Café com Notícia pelo seguinte, né? Foi um caso que me chocou. Foi uma dentista aqui de Suzano, né? Que inclusive o pessoal do BAEP e da Rota vieram para cá para conseguir localizar. Houve um assalto, ela entregou celular, entregou aliança, entregou a chave do carro e mesmo assim houve ali um tiro no rosto dela. Ela ficou ali bastante tempo na UTI e acabou falecendo. Foi uma coisa que me chocou muito pelo seguinte: se o cara estava ali para praticar um roubo, né? Por que foi cometer o latrocínio, né? Foi uma pena. Você vê nas imagens que foram registradas ali da vizinhança que não houve uma reação dela. O cara fez aquilo por ruindade mesmo, né? E daí, quando o pessoal da Rota e do BAEP, que estavam aqui na região tentando localizar esse bandido, conseguiram efetuar a prisão dele e daí foram constatar que tinham de 8 a 12 passagens já. O que esse cara estava fazendo solto, né, André? Isso que deixa a gente
aí puto da vida justamente por causa disso, poxa vida, né? Um cara com 12 passagens na polícia era para ele estar trancado lá, longe da sociedade, né? E se ele tivesse preso desse monte de ocorrências que ele teve, ele não teria matado a coitada da dentista, né, André? A gente tem muita cautela em falar de outro setor, né? Sim. O que eu posso passar para a população é que a polícia nunca vai desanimar de combater o crime. Sim. Independente se vão soltar ou não, a gente vai continuar aprendendo. Então, assim, até para deixar a população, né, mais confortável, né? Se é que eu posso dizer isso, né? Mas nunca o policial vai desanimar. Se tiver que prender 1000 vezes o mesmo criminoso, a gente vai estar na rua de novo e vai prender novamente, né? Então, o nosso trabalho sempre vai ser feito da melhor maneira possível. E isso é da grande maioria dos policiais, né? Existem policiais que não representam o nosso trabalho, não representam o nosso ideal, claro, como qualquer outra profissão. Exato. Tem profissionais que não representam aquela profissão. Radialistas, jornalistas, enfim, todas, jogadores de futebol, né? Eles são sempre a minoria, eles são Isso. sempre a exceção. E eles são excluídos até mesmo pela própria classe. Isso, né? exatamente. Nós, policiais, ficamos revoltados quando vemos um policial porque, infelizmente, né, em desacordo com o que a gente final acredita. de semana, né, a gente acabou vendo aí nas emissoras de televisão, onde que passaram ali aqueles policiais ali da região de Diadema, ali, Santo André, não me recordo agora, que no carnaval eles estavam com uso de bebidas, né? As câmeras corporais registraram que eles estavam com bebidas, acabaram ali molestando a jovem ali que tinha, parece, um problema psiquiátrico ali. Ela filmou toda a ocorrência, mandou para a mãe dela e depois sumiram com o celular dela. Então, quer dizer, toda a profissão, como o próprio André disse, temos bons e ruins, né? Não dá pra gente. E graças a Deus, né, André, que são a minoria, né? A minoria. Assim, é que infelizmente o mal ele acaba se destacando, né? O mal ele sobressai. Então, assim, basta um fazer o mal para aquele ser disseminado. Exato. E já causar aquela insegurança com relação à sua profissão. Né? Será que ele também não é? Né? Então fica sempre essa dúvida. Sim. Mas assim, o que a gente sempre reafirma, isso não é, né, o que nós pregamos, isso não é o que nós praticamos. Sim. Né? E a gente faz o possível para realmente eliminar esses maus profissionais da nossa classe. Como qualquer outra classe também, sempre luta. Sempre a gente vê aí médico perdendo o CRM, advogado aí não podendo mais, né, praticar, né, o trabalho dele. Por quê? Sim. Porque não representou a classe, né? Porque manchou a classe. Verdade. Né? E nós, infelizmente, acaba acontecendo. Né? Aqui na Polícia de São Paulo, a gente tem mais de 80 mil homens. Olha só. Né? Entre homens e mulheres. Quando eu falo homens, são todos, né? Mas é um efetivo de 80 mil policiais, mais de 80 mil policiais, né? Então, assim, é um efetivo isso muito só grande. Os militares, sem contar os civis? Sim, só os militares. Olha só, 80 mil. Caraca. Só a polícia militar. Poxa São vida, hein? mais de 80 mil. Para também uma população de 45 milhões aqui no estado de São Paulo, né? Nós já temos uma grande dificuldade já de fazer esse atendimento, né? O nosso efetivo teria que ser maior ainda. De repente, aí, os órgãos de seguranças mundiais, o que é recomendado? Quantos policiais são necessários para cada... Tem vários estudos sobre isso, né? De acordo com a própria cultura do país e tal, mas seria um policial para cada 10 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, mas daí depende muito, esse número pode variar, né? Porque tem cidade que não há necessidade tanto. Tem cidade que não há, exatamente. Tem cidade que você vai ver o índice de criminalidade lá é zero, né? Você pegar as cidades próximas nossas aqui, você pegar Guararema, Salesópolis, Biritiba, né? Praticamente, né, os problemas são outros, né? É uma briga no bar, né? Marido e mulher. É sempre tal, um né? Charlie 04, né? O código que a gente usa ficou conhecido, né? Ficou conhecido dos pelos canais. programas. Isso, exatamente. Os programas policiais a gente acaba pegando, né? O famoso Charlie 04. Né? O código de ocorrência. É o código para desinteligência, né? Sim. Falta de inteligência, né? Verdade. Que gerou uma discussão ali, precisou da polícia, né? Então é mais por conta disso. O André, eu sei que a sua área é mais assim das rodovias e tal, mas de repente para você informar, né? Antigamente a gente tinha ali, de repente, as denúncias para barulho, perturbação ao sossego. A partir das 10 da noite não pode mais, tal. Essa lei foi mudada, né? Agora, qualquer horário, se houver uma perturbação ao sossego, pode acionar ali um 56 da Guarda Municipal e também um 90 da polícia, né? Sabe o que gerou essa situação aí das pessoas acharem que a partir das 10? Foi a lei de condomínios, né? A lei de condomínios, muito antiga, ela previa que após as 10 tinha que ser feito silêncio dentro dos condomínios.
Então isso acabou disseminando para E geral, achando para que era só população esse geral, horário. e achando que até 10 horas estava tudo ok, podia fazer barulho. barulho. Mas nunca pôde. Aham. Perturbação de sossego, ela tá prevista em lei, né? Perturbar o sossego público. E lá, no código, não está dizendo que horário. Uhum. Está dizendo simplesmente perturbar o sossego público. Entendi. Qualquer horário. Qualquer horário que você esteja perturbando o sossego público, você tem que parar de fazer aquilo ali. Se você não parar, a polícia pode ser acionada. Olha né? só. Então, assim, em qualquer horário, de manhã, de tarde, à noite. O André, e de qualquer dia da repente ali uma semana. perturbação sossego, ela pode ser uma denúncia anônima ou ela tem que Pode ser identificada? Pode ser sim, mas existe um empecilho nisso, né? Que o policiamento urbano, né, a polícia militar, que as pessoas estão acostumadas a ver no dia a dia, né, nos bairros e tal, quanto à apresentação depois na delegacia de polícia. Muitas vezes o delegado de polícia ele exige quem que é a vítima. Hoje já existem entendimentos que a vítima é a própria sociedade, Sim, que é o sossego público. exato. Seria uma personificação anônima, inanimada, né? Sim. Mas alguns delegados ainda exigem que... Quem que é? Uhum. É o Rick Galvão, que solicitou. Então tem uma pessoa. Aham. Não, tem a qualificação dele. Ele estava sendo perturbado. Só que o próprio código está dizendo que é perturbação do sossego público. Yeah. Não é perturbação de um indivíduo. Sim. Né? Então, assim, existe essa linha de entendimento. Então, por vezes, né, algumas centrais de atendimento da Polícia Militar falam, olha, eu preciso da identificação do senhor. Daí a pessoa, puta, eu não queria me identificar porque, né, é chato, eu conheço a pessoa que está fazendo barulho, não queria gerar essa... Acaba gerando ali essa inimizade aqui, essa desavença. Principalmente enfim, que a maioria né? das vezes são vizinhos. Tal, vizinho, né? né? Então existe isso aí, mas de acordo com a lei, simplesmente se for constatado que o sossego público, né, a ordem está sendo quebrada, já é suficiente até para uma condução. Geralmente, a equipe policial que chega no local, ela conversa com a pessoa responsável ali pelo som. Ela está dando uma casa, num carro, tal, fala, olha, está perturbando. Quem está sendo perturbado? Olha, sossego público. Sim. Não precisa dar o nome de alguém. Então, assim, a gente pede a gentileza que o senhor abaixe o som, o senhor desligue o som, tal, beleza. Se não for obedecido, for novamente acionado para a mesma pessoa, aí é caso de Porque, condução. infelizmente, acontece muitos condução casos pra da delegacia. Polícia Militar virar as costas E já ligar de novo. e um descaso, vai lá e né? aumenta, né? É um descaso e ainda uma rixa, né? Isso. Causada com quem ligou. Quem Exato. ligou estava reclamando do barulho, vou colocar mais alto ainda, né? Muitas Então vezes se ocorre começa isso, aquela né? desavença. Daí Exato. é caso da equipe policial voltar e conduzir o responsável para a delegacia. Nós temos, por causa dessa perturbação sossego, nós temos cidades como Campinas, né? Até comentei umas semanas atrás sobre isso, que eles criaram uma lei municipal lá sobre a lei do pancadão. Né, onde a guarda municipal vai até a residência ou chácara ou sítio que esteja fazendo a perturbação e eles aplicam ali, primeiro, lógico, é pedido para baixar o volume, caso a pessoa insista, é aplicada uma multa no IPTU de R$3.000, né? Isso é no bacana. caso de propriedades. E no caso de carros, né, que acontecia, tinha uns bairros lá em Campinas, onde os caras colocavam aqueles sons monstruosos, né? E daí a guarda municipal já fazia a apreensão do veículo, a apreensão do som e ainda multa no IPVA. Então, quer dizer, é uma lei bacana, uma lei municipal que poderia ser colocada em outros municípios também, né, André? Isso é a prefeitura utilizando o mecanismo disponível, né? Sem alterar a lei, sem nada, Sim. só a lei que já está disponível para regular uma situação ali que estava saindo fora do controle. Então, assim, isso é possível, isso é benéfico, né? Para todos, né? É verdade. Porque o direito público ele vai cercear o direito de um em prol da coletividade, né? Muitas vezes o cara tá ali... que quer bagunçar ali, mas está atrapalhando um monte de gente. Enquanto né? de repente não bebeu, ele tá vendo que tá tudo normalzinho. A pessoa, de repente, muitas vezes bebe, acaba se alterando e perde a noção do certo e do errado, né? Exatamente. Muitas vezes eles vão lá. Ô André, outra coisa que eu queria perguntar para ti é o seguinte, quanto tempo demorou para você ser promovido a tenente? A tenente, eu entrei na Academia do Barro Branco como cabo, né? Eu era cabo da Polícia Militar, né? Eu entrei como soldado, né? Cheguei à graduação de cabo e aí fui aprovado no concurso, né? Muito disputado na época, para entrar a fazer o curso da Academia do Barro Branco, que é o curso que forma os oficiais, né? Os comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, eu tive uma formação de 3 anos em período integral, lá ritmo de acadêmico mesmo, de faculdade e tal, TCC e tudo mais, né? Mas direcionado para a polícia, né? Para você comandar mesmo, sair de lá preparado para comandar todo um efetivo em qualquer parte do estado de São Paulo.
Então lá foram 3 anos, daí eu fui promovido, né, assim que eu me formei, eu fui promovido a aspirante, e como aspirante eu fui para o interior, lá para Taubaté, né, o 5º Batalhão lá em Taubaté, e lá eu fui promovido a tenente em 2015, segundo tenente, e como segundo tenente eu voltei aqui para nossa região, para o Batalhão de Suzano, 32M aqui, né, que o pessoal conhece bastante, né, que cuida ali de Suzano, Poá e de Ferraz. Então eu fiquei no comando do policiamento operacional. Então eu corria junto com as equipes, né? Então todo dia de serviço eu tinha um efetivo ali nas 3 cidades que eu estava responsável diretamente ali no operacional mesmo. Chegava junto nas ocorrências, né? Tinha várias ocorrências de flagrantes, né? Entrevistas que a gente deu aí de êxito lá na época. Então foram 3 anos de formação. Depois já de ter entrado na polícia, já está 8 anos na polícia já. Foram 3 anos de formação para atingir a graduação de tenente. E aí como tenente eu fiquei 10 anos, né? E agora você foi promovido a capitão. Agora, Acima agora do capitão, o que seria? Agora teria a graduação de major, né? O posto, né, de major. E depois o posto de tenente-coronel. E o último posto da polícia, que é o posto de coronel, da polícia militar, né? Olha só. Então é possível ainda crescer mais, galgar essas promoções aí. Então, a gente, lógico, fica na torcida. O André sempre fazendo um trabalho excelente, principalmente aqui na nossa região, né? Vamos sentir saudade aqui do Não, novo... eu vou estar sempre presente, Rick. As pessoas podem ficar contentes. Eu vou estar responsável por outra área, mas eu vou estar sempre presente. E a equipe aqui. Aumentou também ou não, Aumentou André? bastante. Aqui você tinha quanto a sua eu equipe tava aqui na região? Com um efetivo aí defasado, né? Mas eu estava com um efetivo juntando todo o Alto Tietê, né? E é mais Ayrton Senna, mais ou menos 140 policiais, né? Entre 140 e 150, acaba flutuando um pouco, né? Policiais saem, outros chegam, tal, enfim. Agora no Rodoanel tem 230, né? Olha só. 230 policiais, e a previsão é que aumente ainda mais isso aí quando for completar o trecho novo, né? A gente receber, ser criada mais um pelotão, porque atualmente eu tenho 2 pelotões. Então tem 2 tenentes, um responsável por cada pelotão, que eles estão ligados diretamente com o policiamento operacional, né? Eles têm uma subadministração deles, né? E se reportam a mim. Então, com essa criação do trecho norte, que é o trecho novo, há uma previsão de ser criado mais um pelotão. Então, a previsão é que fiquem 3 tenentes comigo, né? Me ajudando a administrar. E daí de 230 subiria para... Pelo menos aí mais uns 50 policiais, Olha, né? Pra gente fazer um outro pelotão, né? 280, quase 300 policiais. Mais ou menos, Olha só, mais ou menos isso aí. Que coisa. Vamos ver se a gente consegue isso, né? Porque a gente vai ter um trecho maior, a gente já tem um trecho muito grande de Rodoanel, então vai aumentar ainda mais. Então é necessário que a gente tenha mais policiais para dar conta disso. A carga horária hoje do policial, quanto que é? É o 12/36? Hoje o nosso policial, ele pode ser feito esse horário, mas o horário que é o prioritário nosso é o 12/24, 12/48. Porque a gente consegue dar uma folga maior. Apesar que a primeira folga ela é curta, né? O policial trabalha 12 horas, ele folga 24, ele trabalha 12 de novo. Só que daí a próxima folga é de 48, né? Daí para ele voltar. E também acaba diminuindo o estresse do policial, porque ele não vai trabalhar só de noite ou só de dia. Só de dia seria o melhor, né? Mas acaba estressando a tropa que fica só de noite. Entendi. Então, com esse horário de 12/24, 12/48, você trabalha um dia de dia, folga 24, trabalha à noite. Sim. Aí folga 48, aí volta de novo. De dia, folga uma folga curta, trabalha à noite. Todas as equipes trabalham de dia e de noite. Entendi. Então você acaba dividindo, como a gente fala, divide o peso do piano. Sim, né? verdade. Não vai carregar o piano sozinho. Né? Então, assim, a gente acaba fazendo... E hoje nós temos mais ocorrências de dia ou de noite? Olha, de dia o número de ocorrência é maior, até mesmo pelo fluxo de veículos que é maior. Né? Então acaba acontecendo alguns acidentes, né? A maior parte deles sem vítima, né? Acaba criando um certo estresse, né? Um impacto no trânsito, porque aconteceu um acidente na rodovia, tem que parar a rodovia para retirar os veículos. Hoje, o tempo de resposta é muito rápido. Né? Até parabenizo as concessionárias que trabalham sempre em conjunto com a gente. Né? A gente chega, a equipe nossa, a equipe da concessionária já está ali, o guincho já está ali para o mais rápido possível liberar, né, o fluxo novamente, e aí tratar da ocorrência mais tranquilamente. Né? Até deparei com uma dessas aí na quinta-feira, estava voltando da reunião que eu citei aqui, que eu estive na quinta-feira, e teve um acidente envolvendo 4 veículos, né, 2 caminhões, 2 carros, ninguém ferido. Né? Só que já causou toda aquela bagunça ali na rodovia, ali, aquele estresse, uma fila de carros, enfim, né? Quem está lá atrás não está sabendo o que está acontecendo. Pois é. A gente passa por tudo. Quando eu cheguei lá, as equipes já estavam tomando as providências, 2 carros já estavam fora da pista, assim, muito rápido mesmo o trabalho. Né? Então, assim, destaco, né, o apoio das concessionárias e
parabenizo os nossos policiais também Porque antigamente pelo o policial profissionalismo, não né? tinha todo esse apoio de concessionários, o policial tinha que Fazia colocar sozinho. muitas vezes a mão na massa, Fazia né? sozinho, empurrava carro, quantas vezes. Eu lembro aí, dessas situações que eu já cheguei a parar meu veículo no acostamento e ajudar um policial que estava sozinho numa ocorrência Era lá. muito comum o policial estar sozinho na viatura, não ter o parceiro. Isso, exatamente. Era o patrulhamento solitário. Mudou essa visão, Hoje em dia André? não pode mais. Né? Eu achava não é um mais absurdo permitido, o policial rodoviário Não é mais ter, permitido. ficar andando sozinho, né? E fazer aquelas blitz na rodovia Tinha sozinho. uma visão de que você conseguiria cobrir mais, né, um trecho maior que se dividisse, um por viatura. Mas sabe por quê? Mas a segurança... Exatamente, entendeu? eu ia falar justamente A isso. Porque segurança os é sempre bandidos prioridade. hoje, eles não estão andando Não. sozinhos, né, André? Eles estão, de repente, Sempre em num grupos. carro ali com 5 bandidos, às Sempre vezes em até grupos. 2 carros, fortemente armados, para um policial rodoviário estar sozinho não ali. pode jamais. né? Hoje não é permitido mais, né? Isso já caiu faz muitos Outra anos. coisa, André, muitas vezes a gente vê que o policial rodoviário acaba entrando no meio da rodovia para sinalizar para o veículo e para o acostamento, certo? Ele faz aquele sinal, né? A gente... Cara, é uma coisa perigosíssima isso também, né? Tem revisto esse procedimento, porque esse é um procedimento antigo, né? Aham. Se você colocar 20 anos atrás, era muito raro. As pessoas alguma ocorrência, o respeitavam, respeito era muito né? maior. Então, Hoje corre o risco do é. cara tacar o carro em cima do policial. né? hoje a gente já, sempre quando vai fazer algum tipo de fiscalização, vai montar uma operação, a gente já pede apoio de sinalização, então a gente já reduz já a velocidade de quem está pouco vindo, antes, né? quem está vindo. Então, essa seleção esse é feita com mais policiais, né? Então, hoje é obrigatório ter um policial na segurança, né? Uhum. Esse policial geralmente ele fica armado com uma arma pesada, né? Um fuzil, que é o que eu ando e tal, enfim. E já prevendo isso, para quem está vindo também fala, opa, né? Se for um bandido, alguma coisa, fala, meu, é melhor eu priorizar isso aqui e não desobedecer essa ordem. Mas já aconteceu, por vezes, né? Até atropelamento de policial mesmo, né? E tem um caso que ficou bem famoso aí, apareceu nos jornais, em rede nacional, enfim, o policial sendo atropelado. Eu Mas a tive gente mudou esse tios procedimento aí. que foi delegado da polícia, tive primos que foi aí da rota, por isso que eu pergunto, porque sempre que eu passava na rodovia eu via esses tipos de situações e eu achava ali uma coisa assim absurda, né? O coitado do policial tá sozinho ali para enfrentar, Então hoje tem até isso aí, né? e até mesmo depois desse aparato, né, que vai fazer, né, uma linha de cones, né, diminuindo já a faixa de rolamento, quem está vindo já automaticamente tem que diminuir a velocidade, e mesmo assim o policial que manda parar, ele já não fica mais no meio da pista, né? Ele já fica deslocado, né, fora da faixa mesmo, né? Ali já diminuiu, e aí tem a segunda linha de apoio, né, que é a primeira linha, e já para mostrar que está sendo fiscalizado e que tem força policial ali. Muitas vezes, até destaque, fazer um parênteses, muitas vezes as pessoas veem o policial lá com um fuzil ali, aquilo ali é para demonstrar para a população que a polícia tem força de enfrentamento, né? E para mostrar para o bandido que tem força para ali porque também. antigamente eles falavam entendeu? isso, né? A polícia, os caras tudo com fuzil e tal, e a Isso polícia é para com demonstrar. revolvinho, né? Muitas vezes já vi pessoa falar, não, é para que ficar com o fuzil ali e tal, né? Eu falei assim, olha, aquele fuzil não é para deixar o cidadão com medo, pelo contrário, é para mostrar para as pessoas que a gente tem força de enfrentamento, né? E aquilo não é para usar para o cidadão. Assim como a né? gente vê também algumas ocorrências que de repente tem ali uma viatura que está indo atrás de uma ocorrência, na hora que conseguiu ali de repente deter o suspeito, chega mais umas 5, 10 viaturas a mais, para mostrar a força policial, né, isso também, porque né? assim, a gente sempre tem que utilizar mais força do que o necessário, né? A gente tem que estar sempre em superioridade. Então toda vez que acontece uma situação que fuja do controle, alguém desobedeceu. Por que desobedeceu? O que tem aí? Vamos começar o acompanhamento policial. E nesse acompanhamento já vão pedir os apoios, porque eu não sei o que tem ali dentro. Sim, né? porque Então fugir. todo esse apoio chega para prevenção mesmo, para segurança dos nossos agentes e para que a gente possa oferecer essa segurança também, ter certeza de que aquele veículo não vai continuar, não vai fazer mal para mais ninguém. Então por isso que todo esse apoio chegou. Quando depois que chegou, viu, tá tranquilo aqui, já tá preso e tal, não sei, então o pessoal já vai cada um voltando para o seu setor, para cobrir cada um o seu setor, mas naquele momento todos vão sim para garantir, né, a segurança ali, para garantir principalmente que aquele veículo ali, que é um potencial risco para a sociedade, ele não prossiga, a gente consiga deter ele, né? Então esse é o sentido de às vezes ver um monte de viatura ali, todo mundo foi para ali para garantir que aquele criminoso em potencial, né, que a partir do momento ali você já começa
a tratar como um potencial criminoso. Sim. Pode ser que na hora que você para ali seja um cidadão que estava com a habilitação vencida e achou que ia dar uma, né, fuga da polícia. Aí tá tudo bem também, não tem problema, vai tomar providência com ele. Sim. Vai ser orientado, falar, olha, se gerou risco para a segurança viária, né? Se dirigiu em alta velocidade, desobedeceu, várias infrações de trânsito o senhor cometeu, vai responder por todas elas e, quiçá, responder criminalmente também, por periquitação de vida, né, na rodovia, ou seja, na cidade. Então vai ser conduzido também. Né? Então, assim, mas assim, a gente já resolveu a situação e tem certeza de que aquilo não vai causar um risco para a sociedade. Então toda essa força vem exatamente para isso. Olha, eu tive amizade com o Palumbo, com o Derrite, me fugiu aquele que, um dos primeiros que virou coronel, que era da Rota, me fugiu o nome dele, o Telhada. Né? Tirei várias fotos com o Telhada também, que na época que eu estava na Jovem Pan, ele ia lá dar as entrevistas pra gente lá. Todos eles foram na área política. Então espero, André, eu tenho muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo é curto. E também já, o tempo do André também, cheio de compromissos, né? Mais uma vez agradeço, né? O André sempre ali, um amigo que a gente pede ali entrevista, ele vê na agenda dele a possibilidade de sempre estar presente junto conosco aqui na Metropolitana. Então, a gente fica na torcida que de repente aí mais uns 10 anos seja promovido de novo o nosso futuro coronel. Vamos torcer que seja bem menos que isso aí. Né? E nós estamos aí, que nem o próprio Derrite hoje ele é secretário de segurança de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e o Derrite aí está sendo apontado de repente que se o Tarcísio for como candidato à presidência, o Derrite acaba entrando aí como possível candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele está muito bem quisto ali. É lógico que não vai agradar a todos, né? Mas está sendo bem quisto ali, de repente, a candidato ao governo do estado. E a gente fica na torcida, de repente, aqui, o nosso amigo aqui, que era o tenente-comandante aqui da Polícia Rodoviária do Alto Tietê, agora é o capitão do Rodoanel, né? De repente, quem sabe aí, eu estou jogando para cima ali, 10 anos, tô na torcida que seja menos, né, André? Seja aí o coronel, né? Então fica a nossa torcida aí. Essa promoção, sim, é sempre bem-vinda, né? A tendência agora é que os próximos postos sejam mais rápidos, né? Isso já é uma tradição mesmo, corre dessa maneira, né? Demora, porque, assim, de repente, para você subir até tenente. Agora, de repente, agora é um pouco mais rápido. É mais célere, sim, né? Então, essa próxima promoção a major, acredito que não vai demorar 10 anos, não, né? Se você fosse ali, de repente, assumir o cargo de major, daí você teria que mudar de região de novo. Depende muito do cenário na época que você é promovido, né? Porque assim que você é promovido, você vai ocupar um outro quadro, né? Um outro quadro de vagas. Então, de repente, que nem agora eu fui promovido, eu faço parte do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária. Eu já fazia parte. Então, assim, eu estava como tenente, ocupando uma vaga de tenente. Quando eu fui promovido a capitão, tinha a vaga de capitão, né? Então, sim, foi possível continuar no mesmo batalhão. Certo. Em que pese eu assumi o comando do Rodoanel agora, mas eu estou no mesmo batalhão. Que o batalhão ele cobre lá também. Mas assim, se não tivesse uma vaga aqui, então eu teria que ir para outro batalhão. Entendi. Poderia até ir no policiamento urbano, pro policiamento ambiental, para o choque. Daí ia ficar muito relativo no momento, né? O que seria interessante para mim e aonde seria possível ir, né? Então teria que aguardar, não tem como eu falar agora assim, se sairia ou não, né? Pode ser que eu assuma aqui mesmo, né? Como subcomandante, como comandante. As perguntas, mesmo, André, são muitas, né? Conforme você vai falando aqui, as perguntas já vai chegando na cabeça também para a gente continuar o bate-papo, né? Mas, infelizmente, estamos estourando o tempo aqui, são 11h22. Então, André, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E, claro, muita saúde, né? Que Deus te proteja aí. E claro, obrigado mais uma vez por estar junto conosco aqui na Metropolitana. Gratidão enorme a todos da Metropolitana, toda a equipe, né? Sempre me atendeu muito bem, foi sempre muito bem acolhido. Até aqui, no tiozinho do Jeg lá, eu vi, que você deu entrevista também, né? O baiano do Jeg, um amigo, ele falou, não, capitão, vem dar uma entrevista, conversar comigo. Eu falei, é cedo pra caramba, né? Tá bom, pode ir na parte final aí. Ele falou, não, vim na parte final aqui, vim, conversei, bati um papo bacana com ele aqui também, né? Tirei uma foto até com o chapéu de couro dele. Eu vi. E tal, foi muito legal. Então eu vou continuar por aqui, estou sempre disponível, né, a todos que estão nos ouvindo, a todos da região aqui. Não fiquem chateados, o capitão Belarmino vai estar por perto. Bom. E eu vou divulgar isso aí nas minhas redes também.
E como eu sempre gosto de falar, espero que não seja uma despedida, mas um até breve. Isso, E exato. que logo eu possa estar novamente trabalhando diretamente aqui. Mas todos que precisarem de mim, estou sempre disponível. A gente tem os amigos, né? Não. Que isso fica para a vida. Sim, E então, quando a gente tem amigo, a gente não passa apertado. Né? verdade. Então, independente de onde seja, É. né? Por mais que eu não atue diretamente, eu não possa ajudar diretamente, eu vou ter um amigo que vai ajudar Sim. e com certeza eu vou fazer essa ponte aí. Então, Verdade mesmo. fiquem tranquilos quanto a isso. E seguimos juntos, como eu sempre falo, né? Vamos Que pra assim cima. seja. Vamos pra cima. Valeu, André. Então, para você que está com o rádio ligado junto conosco aqui, a M1070, passando aqui pelos aplicativos no celular e também toda a transmissão ao vivo através do YouTube, né? Já faz aí, estamos entrando na terceira semana de transmissão pela TV também, pelo YouTube. Continuem ligados junto conosco, intervalo rapidinho. Tem Leão Lobo agora, o Vlamir? Então tem Leão Lobo trazendo aí as fofoquinhas dos artistas e daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Café com Notícia para você aqui na Metropolitana.